Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E mais uma vez com a presença do Ibirá Barreto. Seja muito bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, nós vamos abordar um tema hoje que ele é bem recorrente, é um tema que, embora seja antigo, até hoje nos toca a todos, indistintamente. Nós vamos falar sobre a dor como veículo de consciência. E eu gostaria que você começasse falando um pouco, Ibirá, sobre a dor, de um modo geral, para a gente compreender mais, não é? Sobre a dor num ponto de vista filosófico. A dor é algo que nos afeta a todos, desde as dores físicas até mesmo as dores psicológicas. Ela é inexorável, ou seja, é inevitável que em algum momento o ser humano entre em contato com algum tipo de dor. Então, muitas vezes nós evitamos certos assuntos, como a morte, a dor, e não tem muita lógica isso, porque se são coisas que vão nos acontecer, nós deveríamos nos ocupar de conhecê-las melhor e saber como lidar com elas. Exatamente, Ibirá. A dor é algo inevitável para toda a humanidade. Não há como fugir dela. Em algum momento, o ser humano vai sentir dor. Agora, quando a gente fala da dor como veículo de consciência, e não só no aspecto físico, uma dor psicológica, por exemplo, uma dor, enfim, psicológica no âmbito emocional, ou qualquer outro tipo de dor que não seja uma dor só física, como a gente pode encarar isso e o que essa dor, ou esse tipo de dor, por exemplo, tem a nos ensinar? Olha, para responder essa pergunta de uma maneira mais profunda, mais abrangente, eu vou buscar o conhecimento, vou buscar a sabedoria de um dos grandes mestres da humanidade, que é o Siddhartha Gautama, Buda, que abordou essa problemática, essa questão da dor, de uma forma muito interessante, de uma forma muito útil, inclusive para os nossos dias atuais. Ele viveu há mais ou menos uns 2.500 anos atrás e a sua figura é bem documentada historicamente, não é? Eu vou contar a história dele. Eu sempre digo que é uma história de amor à humanidade. É uma história muito bonita. E a vida desses sábios, em geral, mostra de maneira muito clara o seu ensinamento, porque eram muito morais. Ou seja, aquilo que eles falavam em sua doutrina sempre vai encontrar uma ressonância muito coerente com a própria maneira com que eles levaram a sua vida. Então, eu vou contar uma das versões da história. Peço desculpas caso eu conte alguma diferente aí do que algum ouvinte esteja acostumado. Mas, em linhas gerais, ele era um príncipe e, como príncipe, o seu pai esperava que ele se tornasse rei no futuro. E, enfim, existia toda uma profecia ao redor dele de que ele seria o salvador do mundo, salvador da humanidade. O pai não gostava muito disso, obviamente, e buscou cercar o Siddhartha de uma vida quase de fantasia, uma vida em que ele não entrava em contato com pessoas velhas ou infelizes ou doentes. Então ele vivia dentro do palácio, numa espécie de redoma. Mas ele sempre perguntava para o pai como era a cidade, como era o mundo exterior, e o pai sempre procurava evitar a todo custo que ele saísse do palácio. Mas acontece que, depois de muitas passagens, né, ele chegou inclusive a se casar, teve um filho chamado Raula, e chegou um momento em que não teve mais como, né? O pai falou, ok, vamos fazer esse passeio, né? Deu aquele choque de ordem, tirou todos os mendigos, todas as pessoas doentes, etc., da rua, e fez com que o cortejo de Siddhartha fosse maravilhoso. Ou seja, ele queria evitar qualquer problema no caminho para que o Siddhartha encarasse a realidade do mundo. Exatamente, ele queria evitar isso a todo custo. Só que o destino, a vida, tem os seus próprios desígnios. E aí, calhou do Siddhartha, junto com um dos seus servos, eles se afastaram do cortejo e o Siddhartha encontrou um sujeito um pouco diferente. A pele desse homem, ela não era lisa, ela possuía várias rugas. E esse homem andava com auxílio de um cajado e parecia cansado. O Siddhartha achou aquilo muito estranho e perguntou para o servo o que acontece com esse homem, ao que ele obteve a resposta seguinte: olha, esse homem está velho. E o Siddhartha, ué, como assim, velho? Sim, senhor, o passar dos anos traz ao corpo físico uma espécie de cansaço. Isso é assim com todos. E o Siddhartha perguntou, puxa, mas
Com todos? Tipo, eu e o meu pai também? Sim, senhor. Isso afeta tanto dos mendigos até os reis. Siddhartha achou aquilo um tanto perturbador, claro. E eles se depararam com uma pessoa que estava toda envolta em bandagens e meio afastada dos outros. E ele achou aquilo curioso também e perguntou para o seu servo. O servo respondeu: senhor, essa pessoa está doente. Ué, mas como assim doente? Doente. Doença é algo que acontece com todos os seres humanos em algum momento. Você enfrenta problemas físicos de saúde. E eles continuaram o passeio e, por fim, encontraram uma pessoa bem diferente das outras. Ela estava sobre uma pilha de madeira e seu corpo estava rígido e frio. O Siddhartha achou aquilo muito estranho e perguntou: o que acontece com essa pessoa? Enfim, obteve a resposta de que essa pessoa estava morta. Ele ficou ainda mais perplexo ao saber que a morte era esse abandono do corpo físico, certo? E que aconteceria com todas as pessoas, inclusive os reis. E que, pior, segundo o que o servo lhe contou, os seres humanos retornavam a essa mesma vida para enfrentar um novo ciclo de envelhecimento, doença e morte. Então isso deixou Siddhartha profundamente mexido. Ele voltou ao palácio e caiu em profunda meditação. A essa altura o pai já colocou a guarda toda em alerta para não deixar o rapaz fugir do palácio, mas não teve muito jeito. O que acontece? Isso trouxe uma reflexão muito profunda para ele, e ele entendeu qual que era a missão. A missão dele seria encontrar uma forma de livrar a humanidade desses males, certo? Desse ciclo vicioso de dor. Embora isso trouxesse a ele uma dor, né, um pesar, porque ele amava a família dele, ele entendeu que deveria abandonar aquela vida de fantasia, não é? E buscar a iluminação, certo? Então, nesse ponto, o que acontece o mito nos traz essa narrativa de que uma névoa espessa caiu sobre o palácio e ele saiu, não é? Para buscar a iluminação. Isso é muito interessante porque o Siddhartha ele é um personagem historicamente muito bem documentado, mas o mito não entra em conflito com isso. Na verdade, o mito complementa a história, certo? Basta lembrar que existem muitos grandes mestres que não têm uma comprovação histórica muito firme, não é muito relevante, porém, a força dos seus ensinamentos perduram durante muitos séculos e até milênios. Interessante, Ibirá, você fazer essa explanação sobre a história do Buda. Como você mencionou, embora existam várias versões, essa também é uma delas que é bem documentada, né? Quando a gente reflete sobre esses 3 pontos principais, né, essas 3 situações de fato que aconteceram ao Buda nessa saída do palácio, como se dá esse processo de saída e quais são as experiências pelas quais ele passa? Bem, Danilo, quando ele sai do palácio, vai ter uma vida oposta, vamos dizer assim. Ele vai passar a ter uma convivência com alguns ascetas, com alguns eremitas que ficam lá no meio da floresta e que se dedicam a uma meditação muito profunda. Então é uma vida diametralmente oposta àquela vida de confortos que ele possuía. E passa muitos anos assim. Entretanto, ele nota uma coisa. Ele nota que começa a ficar muito fraco e, obviamente, pela sua própria determinação, com certeza ele iria até as últimas consequências para encontrar a solução para esses males. Acontece que um dia ele está quase morrendo e houve um mestre e um discípulo passando. O mestre estava ensinando esse discípulo a tocar a cítara, que é um instrumento de cordas. E o mestre fala o seguinte: filho, se a corda estiver muito bamba, ela não toca. Porém, se a corda estiver muito esticada, ela arrebenta. Eu acho super interessante essa passagem, porque nós levamos a vida de maneira muito distraída. Provavelmente, se ouvíssemos alguém falar isso, diríamos: puxa, esse cara deve estar caduco, porque é óbvio. Mas o Siddhartha não, ele estava conectado com a vida, ele havia entendido que a vida nos ensina o tempo todo e que todos os fatos que nos cercam estão nos ensinando coisas. Então ele compreendeu aí uma grande chave que é o caminho do meio, o famoso caminho do meio, que não é uma espécie de ficar em cima do muro. O caminho do meio, na verdade, é a justa medida para as coisas. Por exemplo, se você vai fazer um bolo, uma torta doce, certo? Ela leva muito açúcar ou pouco açúcar? Na verdade, nenhum nem outro. Leva a medida correta, certo? Então, isso é uma chave tão poderosa a respeito da vida, porque se vocês pensarem bem,
Tudo que nós empreendemos, seja no trabalho, seja em nossa vida pessoal, tem um justo meio. Então isso foi uma grande chave e que o permitiu fazer o quê? Ele, inclusive, aceitou uma tigela de arroz de uma moça para recuperar a sua força, e ele entendeu que nem aquela vida de riqueza excessiva, nem aquela vida extremamente dura estavam aproximando ele da verdade, né? Ou seja, desse justo caminho do meio, né? Desse justo caminho. Claro que os eremitas consideraram ele um traidor da causa, não é? Mas ele falou, olha, não, podem vir aqui, né? Tomem banho, né? no rio, comam um pouco também. E depois disso ele começou a desenvolver sua doutrina, vai falar das 4 nobres verdades. Ou seja, então através dessa experiência que ele tem com os eremitas, que falava-se muito sobre fustigações do corpo, um sofrimento em excesso, um abandono, ou seja, como se o corpo fosse um impedimento para chegar a esse caminho do meio, portanto, para superar a dor, que é o que a gente está falando aqui, né? Ou seja, o Buda buscou essa superação da dor através desse caminho. Então, quando ele se afasta dos eremitas, ele parte para um caminho mais reflexivo, um caminho de ponderação, não é? Então, essas 4 nobres verdades, ele vai abordar o quê exatamente? Eu gostaria que você falasse agora desse ponto. A primeira nobre verdade vai nos falar sobre a existência da dor. É um pouco evidente, ou seja, todos nós sentimos. Só que eu gostaria de elaborar um pouco mais, porque não é apenas você dar-se conta da dor. Porque, além de constatá-la, de certa forma, nós temos que aceitá-la também. Às vezes, quando você não aceita a dor, isso pode gerar um afastamento da realidade. Por exemplo, quando você sente uma dor física e busca o auxílio de analgésicos e não procura entender o que causou aquilo, você vai estar falseando, certo? E mesmo as dores psicológicas, muitas vezes para adormecer a sua consciência, você vai usar drogas, não é? E na verdade, isso vai só piorar a situação. Se você não procurar entender o que levou, não é? Qual foi a causa daquela dor, certo? Então, isso aí entra muito nessa questão da dor como veículo de consciência. Se você não assumir essa dor, não encarar esse aspecto, você vai muitas vezes fantasiar e não vai conseguir achar uma solução real. Então, uma vez constatada a dor, no caso isso que você mencionou agora, seria um segundo item, que seria a constatação da dor, como você colocou como primeiro item, e o segundo seria a causa da dor. Isso. Ou seja, buscarmos o que gerou essa dor para que a gente naturalmente não volte a sofrer o mesmo male. Perfeitamente. Porque para um animal, por exemplo, quando ele sente uma dor, para ele basta a cessação dessa dor. Porém, não para o ser humano. Tem um exemplo que eu costumo dar nas aulas, que fala sobre um gatinho. Se você tivesse um gatinho ali, sentado em uma das cadeiras, né? E um novelo de lã voasse pela janela e saísse ali pelo meio da sala, a primeira coisa que o gato faria é o quê? Vai brincar com aquilo, né? Sim, ele vai ver aquele efeito, né? E vai se encantar com vai se relacionar com aquilo da maneira mais simples para ele, porque ele não está preocupado em saber de onde veio esse novelo, ou seja, ele está preocupado com o fato em si, que é o novelo está ali, vou brincar com ele. Está preocupado com os efeitos, né? Só que com os fenômenos, com os efeitos. Certo. Mas o ser humano, eu tenho certeza absoluta que nós olharíamos o efeito, porém sentiríamos um impulso irresistível de olhar pela janela para ver de onde veio, quem jogou, por que aconteceu aquilo. Exato. E uma vez que nós abandonemos esse impulso filosófico, esse impulso de saber a causa das coisas, nós vamos deixar de ser humanos, propriamente dito, porque vamos abandonar uma parte fundamental do que realmente significa ser humano. Então, Buda vai trazer essa ideia da causa da dor. E vai falar ainda, vai nos entregar de bandeja, na verdade, quais são as principais causas, né? Nós vamos dar de bandeja aqui, mas, na verdade, isso foi fruto de uma reflexão muito profunda dele também, não é? É que ele relaciona a causa da dor com o desejo associado à ignorância, certo? O desejo é uma fonte infinita de dor. Por quê? Quando você não tem algo e deseja esse algo, você sofre. Exato. E quando você finalmente consegue, você conquista esse algo, em geral você vai viver com medo de perdê-lo. Só que no universo manifestado tudo é passageiro. E ainda que seja no momento da sua morte, você vai perder esse algo. Isso é inevitável, não é, Ibirá?
Sim. Não há como fugir disso, né? Não há como A gente fugir. não tem como levar para a cova, por exemplo, um bem material. Não tem como. Podemos até levá-lo, mas a gente não vai conseguir fazer usufruto disso, né? Não. Ainda mais, você pode ser enterrado lá com o seu carro, igual alguns milionários excêntricos fazem, mas não vai ter utilidade nenhuma, não é? Isso gera dor, né? Gera uma sequência de dores infindáveis, certo? Porque uma coisa vai alimentando a outra. Isso seria como, vamos dizer assim, o tronco, né? O tronco de uma grande árvore. Se você imaginar todas essas pequenas dores que nós sentimos como as pequenas folhas de uma grande árvore, eu diria que o desejo seria o tronco. Mas possui uma raiz, que seria o quê? Seria a ignorância. Você para pensar que uma grande causa da dor é quando você não entende o que está acontecendo. Por exemplo, você provavelmente já viu uma criança tomando vacina. É quase como se estivesse arrancando um pedaço dela. Mas vamos supor que você fosse para uma área endêmica, uma área onde tivesse alguma doença contagiosa, enfim. Provavelmente você não precisaria que ninguém te arrastasse até o médico para quê? Tomar essa vacina, né? Para se precaver, né? Para se precaver. E ainda que você tenha alguma aversão a agulhas, você vai tomar a vacina por seu próprio impulso, né? Se você comparar a sua reação com a reação da criança, o que mudou? Foi a agulha? Porque a agulha, a picada, é o mesmo, certo? O que mudou aí? Foi a sua consciência, né? A forma com que você se relaciona com esse fato. A consciência de se precaver contra uma possível doença faz com que a pessoa vá até o hospital e supere o seu medo para tomar essa vacina. Exatamente, porque aí a pessoa vai sentir muito mais. Ela vai. Quando você vê a reação da criança, é o quê? É a ignorância atuando ali, né? Então, quando você não entende o contexto das coisas, quando você não entende o que está acontecendo, você sofre. Isso é interessante porque, de certa forma, a busca pela sabedoria, né, seria um dos aspectos mais importantes para que nós possamos ter menos dor, né? Então, ser filósofo, ou seja, ser um buscador da sabedoria, isso faria com que o ser humano vivesse uma vida mais equilibrada, né? Uma vida mais íntegra. E a terceira nobre verdade seria? A cessação da dor, ou a libertação da dor. Exato. O Siddhartha Gautama, o Buda, ele vai falar sobre a obtenção do Nirvana. Nirvana significa literalmente fora do bosque, certo? Esse é um processo transcendental, na verdade. Seria essa libertação do ciclo de nascimentos e mortes, tá? Agora, é claro que isso seria a solução definitiva, por assim dizer. Entretanto, a própria busca pela sabedoria, porque no fundo, Nirvana, ou a iluminação, seria a obtenção da sabedoria, não é? Então, o próprio caminho até essa sabedoria já nos libertaria de muitas coisas, de muitos apegos, de muitas dores, certo? Então, acho que tem uma relação, sim, com certeza, já que o Nirvana significaria essa libertação, né? E o Buda propõe um caminho para isso, que seria justamente a quarta nobre verdade? Perfeito. Como um bom mestre, vai nos legar um caminho também, não é? A quarta nobre verdade vai falar sobre o nobre óctuplo caminho, para se chegar até essa iluminação. Eu não vou me aprofundar muito aqui, até porque nós, inclusive, abordamos isso em maiores detalhes no nosso curso de filosofia. Enfim, ele vai falar sobre uma disciplina, sobre um caminho, por exemplo, retas palavras, retos meios de vida, retas intenções, certo? Então, uma série de retos pensamentos, uma série de comportamentos que vão nos tornar mais éticos, mais íntegros. Porque, por exemplo, como é que você pretende se libertar, não é? Dos males da matéria, se você, por exemplo, é um fofoqueiro, ou se você só interage com os outros por interesse, certo? Por interesse pessoal. Então, existem certos mecanismos, existem certas leis gerais que dizem respeito ao ser humano, né? Um outro filósofo muito interessante também, que era o Kant, ele falava que existe uma lei moral dentro do homem, né? Assim como existem leis naturais, a lei da gravidade e tantas outras, existem leis que governam o ser humano, não é? Então, Buda, ele não vai propor um caminho artificial, muito pelo contrário, ele vai, através desse nobre óctuplo caminho, mostrar como nós podemos atingir essa integração, não é? entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nossa ação, não é? E isso, sem dúvida, vai
nos aproximar dessa sabedoria, nos aproximar desse nirvana. Muito boa essa explanação, Ibirá. Eu gostaria que você falasse agora sobre, em linhas gerais, para a gente sintetizar o assunto, aliás, para encerrarmos o nosso podcast, qual é a grande mensagem, qual o grande ensinamento que o Buda nos traz? Conforme nós falamos hoje, a própria vida desses grandes mestres nos trazem ensinamentos profundos, né? E o final dessa história é realmente uma grande prova de amor, e eu diria que é o principal ensinamento dele, porque quando Buda, conta-se, quando Buda atinge o nirvana, e ele está prestes a entrar nesse reino de libertação das dores e da matéria, ele para. Nesse momento, que é conhecido como a renúncia de Buda, toda a natureza se comove com o fato dele dizer o seguinte: ele fala que ele permanecerá ali, às portas do nirvana, até que o último dos seres humanos passe por ele. Então isso é uma mensagem muito profunda, porque não adianta para o ser humano buscar uma salvação particular, uma salvação pessoal. Isso não existe para o ser humano. Nós nascemos para sermos generosos uns com os outros, para sermos bons uns com os outros. Então não adianta você achar fórmulas mágicas para se afastar da dor, não é? O que realmente importa é você ter uma postura generosa. Então eu diria que esse tipo de generosidade, que no caso dele foi tão grande, porque ele não abriu mão de bens materiais ou de coisas assim, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da libertação da dor, não é? Para que pudesse ensinar isso a nós. Então eu acho que esse é o grande ensinamento dele. Qual a importância da filosofia nesse processo, Ibirá, e como nós podemos nos utilizar dessa ferramenta da filosofia através dos ensinamentos que ela nos traz, obviamente que de Buda também, para que a gente consiga, em alguma medida, sofrer menos, não é? Ser mais inteligentes, né? Sermos mais generosos, enfim, procurarmos vivenciar um pouco mais isso. Eu vejo muita filosofia como fazer, certo? Porque às vezes nós temos boas intenções. A boa intenção é importante, mas temos que ter essa inteligência de como chegar até aí. A filosofia nos fala, por exemplo, do autoconhecimento, não é? Porque como você vai superar a dor se você não se conhece? Pegando aquele exemplo que nós demos ali sobre a criança, né? Se você não entende o que acontece dentro de você e não entende o que está acontecendo ao seu redor, você vai sofrer muito. Não basta simplesmente ter uma boa intenção, tá? E a filosofia, ela vai, como a própria definição dela, que é a busca da sabedoria, ela vai nos aproximar o quê? Nos aproximar dessas leis naturais que vão nos possibilitar um governo melhor de nós mesmos, né? E uma relação melhor com os demais. Vai nos ajudar a compreender por que tudo isso que Buda falou era importante, por que era relevante conhecer isso. E também vai nos ensinar a aplicar nos dias atuais, porque Buda viveu há 2.500 anos atrás. A filosofia nos ensina exatamente o quê? A ver a importância desse ensinamento, a essência desse ensinamento, e vai nos ajudar a viver no nosso momento atual. Então, acho que isso é um grande valor que a filosofia tem para nos aportar. Muito obrigado, Ibirá, em mais um podcast, né? Obrigado a todos também que têm nos ouvido e até a próxima. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. E para vocês que querem nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser conhecer um pouco mais também sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia Maneira Clássica, basta acessar www.nova-acrópole.org.br. Até a próxima!